Olá, queridos alunos, sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos de volta com a nossa última unidade do nosso e-book. Estamos diretamente do Centro de Educação à Distância da Universidade Federal do Amazonas, de aula gravada para o curso de Gestão em Tecnologia Ambiental. E hoje, na unidade 8, essa unidade que finaliza o nosso conteúdo, nós vamos abordar o monitoramento e avaliação de projetos de recuperação de áreas degradadas. De forma inicial, nós vamos falar sobre a consolidação de um plano de recuperação de áreas degradadas. Quando se fala em consideração, significa que não se encerra com o plantio ou a correção do solo. Ela depende de um sistema de monitoramento rigoroso capaz de interpretar as respostas dos ecossistemas em tempo real e garantir resultados autossustentáveis ao longo do prazo. O que nós vamos aprender nesta unidade? Nós vamos falar sobre o monitoramento ambiental, o papel da gestão participativa e a importância para a validação do PRAD. Falaremos dos métodos de monitoramento, campo, solo, sensoriamento remoto, fauna e avaliações socioambientais. Falaremos sobre os resultados e limitações, análise crítica de experiências exitosas e gargalos estruturais relacionados ao plano de recuperação de áreas degradadas e perspectiva de futuro, inovações tecnológicas, as biotecnologias e a governança na Amazônia. Por que monitorar? É uma pergunta que muitas vezes o profissional se faz. O que a ciência demonstra sobre monitorar, né? A gente vai conseguir abordar mais ou menos aqui. Mas o monitoramento, ele ocorre principalmente para que haja a interpretação das respostas do ecossistema em tempo real. A gente possa também realizar a correção de trajetórias que diverjam das metas inicialmente estipuladas. Área autossustentável e resiliente ao longo do prazo. A literatura científica mostra que globalmente confirma-se que as intervenções bem planejadas, elas geram ganhos reais na cobertura vegetal e o incremento de biodiversidade, funções biológicas e serviços ecossistêmicos, eles têm como retenção de solo, qualidade da água e estoque de carbono. Principais gargalos dos projetos atuais. Apesar dos avanços promissores, a literatura técnica aponta sérias dificuldades estruturais e metodológicas que comprometem a efetividade de uma parcela significativa dos projetos de recuperação. A primeira seria a ausência de diagnósticos iniciais. Seria mais ou menos a falta de linha de base robustas e o uso sistemático de ecossistemas de referência, de estudos de referência. Isso é muito comum nos cenários aqui observados na América Latina, de modo geral. Métricas reducionistas. O que significa isso? É o uso excessivo de indicadores únicos como cobertura arbórea, monitoramento pós-intervenção precária. Está relacionado à taxa alarmante de projetos que jamais são validados quando a efetividade é real e sem indicadores quantitativos. E D, fragilidades institucionais, limitações orçamentárias, instituições que ameaçam a continuidade e a sustentabilidade do projeto implantado. Então, esses todos são os principais gargalos relacionados aos projetos atuais de recuperação. Monitoramento ambiental e gestão adaptativa. Aqui nós temos uma imagem que representa o ciclo de gestão adaptativa. Está relacionado com as decisões, com o monitoramento, os ajustes e a avaliação. O monitoramento ambiental constitui espinha dorsal de qualquer projeto de restauração ecológica. Longe de ser uma etapa burocrática, ele atua como um mecanismo ativo de aprendizado e ajuste contínuo, fornecendo subsídios técnicos indispensáveis para compreender o estado real dos ecossistemas e orientar tomadas de decisão rápidas e eficazes. Os monitoramentos desempenham um papel de integração operacional em cada fase, reduzindo incertezas, avaliando a eficácia das ações e indicando gatilhos críticos de manejo. Componentes técnicos do monitoramento.
Trago aqui um quadro para vocês que fala sobre o componente técnico e a descrição funcional no ciclo adaptativo. Cada componente técnico do monitoramento ele interage diretamente com o ciclo de gestão adaptativa, gerando dados acionáveis para a tomada de decisão em campo. Por exemplo, reduções de incertezas. Como que a gente consegue a descrição funcional no ciclo adaptativo? Atualiza modelos conceituais e hipóteses dinâmicas sobre pressões e respostas ambientais. Métodos para o monitoramento de áreas recuperadas. Desses métodos, eles envolvem o monitoramento de campo, monitoramento do solo, técnica de sensoriamento remoto, a questão da presença da fauna e da biodiversidade e avaliação socioeconômica. O delineamento metodológico para monitoramento em áreas de restauração ecológica aqui no Brasil tem evoluído substancialmente. Há um consenso sólido de que indicadores múltiplos podem ser combinados para garantir a avaliação confiável da trajetória sucessional. O monitoramento temporal contínuo é infinitamente mais eficiente do que avaliações pontuais. Monitoramento em campo, ecológico e estrutural. Ferramentas estruturais nós temos parcelamento de inventário florestal, a composição florística, a densidade e diversidade de espécies, taxa de regeneração natural em áreas alteradas, pluviômetros avançados de infiltração hídrica. E aqui, como protocolos específicos, nós temos que a avaliação quantitativa do aporte de serrapilheira e da chuva de sementes funciona como bioindicadores do retorno funcional da restauração ecológica. Claro que para validar a eficácia de intervenção como semeadura direta, nucleação e plantios convencionais, utilizam-se protocolos baseados em parcelas grandes, subparcelas, transectos e métodos de toque. Aqui nós temos um exemplo também do monitoramento. Por exemplo, nós temos dados sobre o desflorestamento na floresta amazônica, na floresta amazônica aqui no Brasil. E indicadores dessa natureza ajudam muito o gestor a ter noção do grau de recuperação ou do grau de avanço, por exemplo, de um fator poluidor degradador dentro desse meio ambiente, desse ecossistema. Existem 3 vertentes analíticas: os atributos físicos, os atributos químicos e atributos biológicos. O monitoramento integrado dos 3 atributos, físico, químico e biológico, é uma coisa muito necessária, é mandatório para atestar o restabelecimento das funções de ecossistema das matrizes EDAF. O sensoriamento remoto de tecnologias, como já falei, são ferramentas muito utilizadas, como os índices espectrais, NDVI, EVI, SAVE, SRI, e tecnologias avançadas, algoritmos Random Forest, por exemplo, para predição de campo, os VANT, que são os drones, o sistema LIDAR, que trabalha a questão de radar e estrutura tridimensional. O uso de índices espectrais de vegetação é amplamente documentado para detectar vigor fotossintético. Indicadores para o monitoramento, nós temos indicadores e exemplos a ser utilizados, por exemplo, físicos do solo, estrutura, os agregados, infiltrações, a resistência à penetração, benefícios ecológicos e socioeconômicos registrados. 44% do ambiente ele tem um ganho biológico, 25% serviços ecossistêmicos, 200% o número máximo de sequestro de carbono, 26% da cobertura vegetal. Esses valores ainda permanecem significativamente inferiores ao registrado no ecossistema de referência intocados, indicando que a recuperação plena é parcial e progressiva. Limitações e desafios. Fragilidades técnicas e avaliação. O principal gargalo reside na baixa qualidade e observância de indicadores quantitativos padronizados. Um exemplo emblemático no Canadá, embora 82% dos gestores declarassem sucesso em seus projetos, a verificação científica mostrou que apenas 41% das áreas preservadas
apresentavam efetivo êxito sobre critérios ecológicos rigorosos, metas irrealistas e desconexão ecológica, plantio homogêneo gera ecossistema com baixa diversidade e instabilidade temporal, falta de integração socioecológica compromete a sustentabilidade, descontinuidade administrativa e falhas de governança, diagnósticos iniciais frágeis leva à repetição de erros. Síntese crítica dos componentes de restauração, nós temos aqui o aspecto avaliativo, achados positivos e limitações críticas, por exemplo, biodiversidade, é um aspecto avaliativo com achados positivos, aumento parcial e progressivo de riqueza de espécies nativas, limitações críticas, valores abaixo dos ecossistemas de referência, aplicações insuficientes no monitoramento. E assim por diante, nós temos ainda como aspecto avaliativo os serviços ecossistêmicos, avaliação e monitoramento, governança principal, planejamento e metas. Perspectivas futuras para a recuperação na Amazônia. O futuro da recuperação ambiental no bioma amazônico depende obrigatoriamente da convergência entre inovação tecnológica, ciência de fronteira, governança institucional robusta e políticas públicas eficazes. Inovações tecnológicas e científicas para a restauração. Como vocês sabem, nós estamos num momento onde as inteligências artificiais têm nos auxiliado em uma série de desenvolvimento de projetos, bem como o aprendizado de máquina. O sensoriamento remoto, principalmente no que se trata em multi-escala, você tem uma capacidade de mapear em grandes escalas e também fazer esse monitoramento com base em dados fenológicos da vegetação. Biotecnologia do solo, que tem a ver ali com a questão microbiana, com a questão diagnóstico da bioaumentação de solos gravemente degradados, métodos silviculturais inovadores, a nucleação que regenera regeneração natural assistida, governança, bioeconomia e financiamento. Instrumentos econômicos, os pagamentos por serviços ambientais, mercado internacional do crédito de carbono, bioeconomia por produtos florestais não madeireiros, como pirarucu, açaí, Fundo Amazônia, a governança multissetorial e financiamento de desempenho. Os desafios do governo é o desmonte histórico dos órgãos de fiscalização, persistência de atividades ilícitas nas fronteiras agrícolas, ausência de rede estruturada de controles de sementes, escassez crônica de mudas nativas em escalas industrial. Então nós chegamos ao fim de mais uma unidade, dessa vez a última unidade do nosso e-book. Nós queremos agradecer ao curso de Tecnologia e Gestão Ambiental, a pessoa dos seus coordenadores, ao Centro de Educação à Distância e, é claro, à Universidade Federal do Amazonas, a UFAM. Obrigado pela atenção de cada um de vocês. Espero que vocês leiam a apostila, o conteúdo está bem bacana, bem extenso, bem detalhado. E eu encontro vocês em futuras disciplinas. Então, até lá, até a próxima.